Olá, eu sou Daniel Zavanha e depois de um tempo muito longo estou aqui para mais um vídeo. Deixa eu acertar aqui. E não aconteceu nada demais. Eu fiquei sem aparecer aqui porque eu andava sem ideias de conteúdos para vídeos, foi só isso. Só que hoje eu tive uma ideia. Então, assim, se vocês que acompanham o canal há algum tempo, devem se lembrar de um vídeo em que eu contei como foi meu diagnóstico. Eu mesmo já tinha quase certeza de ser autista. E aí eu perguntei para minha psicóloga e depois de alguns testes e exames, ela e o meu psiquiatra da época concluíram que sim, me diagnosticaram com a antiga síndrome de Asperger, que hoje não existe mais, está inserida no autismo nível 1 de suporte. Só que aí é que está. Por mais que eu tivesse essa quase certeza, a certeza mesmo só veio com o laudo. E a partir daí eu comecei a procurar suporte condizente com a minha condição. E por que eu estou falando isso? Vocês já devem ter visto várias vezes pessoas falarem coisas do tipo: ai, hoje o meu TDAH tá atacado. Ai, eu sou TDAH, por isso que eu não me concentro. E muitas dessas pessoas nunca nem passaram perto de uma consulta com um psiquiatra ou um neurologista para poderem afirmar isso. É claro, algumas características podem sugerir, como aconteceu comigo. Só que o que eu vejo é assim, pessoas que são apenas distraídas, desconcentradas, se autodiagnosticando como TDAH. E não, né? Você que faz isso, você é só isso. Uma pessoa distraída e com dificuldade de concentração. Aliás, a nossa exposição enorme a telas e internet tem contribuído com isso. Eu mesmo tenho sentido mais dificuldade para me concentrar em determinadas coisas que antes eu não tinha. Mas voltando, se você não tem um laudo fornecido por um psiquiatra ou um neurologista, de preferência os dois, então você pode até ter quase certeza de ser TDAH, mas nunca vai passar do quase. Se realmente você tem essa suspeita, faça como eu fiz e vá atrás de um diagnóstico correto. Outra coisa que eu ouço muito e vocês devem ouvir é falar: ah, fulano ou fulana anda muito bipolar. E geralmente essa pessoa que eles chamam de bipolar é simplesmente alguém que tem um humor instável. E só para vocês saberem, não, humor instável não é a mesma coisa que bipolaridade. A pessoa bipolar, ela realmente alterna momentos de depressão e euforia, que na medicina é chamada de mania, só que esses períodos podem durar semanas até meses. E aí acontece que quase sempre essa pessoa procura o psiquiatra ou psicólogo no momento depressivo, e aí, pelos sintomas relatados, o profissional conclui que se trata apenas de depressão. Então, assim, né? O transtorno bipolar é um dos mais difíceis de serem diagnosticados. Até mesmo profissionais com vários anos de experiência podem demorar para chegar nesse diagnóstico. Então, quem é você para querer afirmar isso em relação a alguém?
Outro termo psiquiátrico que anda muito em moda é a pessoa falar: ah, eu tô com hiperfoco em determinada coisa. Ah, eu tô com hiperfoco em fazer determinada atividade. Eu já falei sobre hiperfoco aqui, mas só para relembrar, um hiperfoco, na verdade, ele aparece bastante no autismo e no TDAH, embora tenha certas diferenças entre essas duas condições, mas um hiperfoco é um interesse quase obsessivo num determinado assunto ou atividade. E qual que é o problema em se banalizar essa palavra? Que o hiperfoco nem sempre é uma coisa divertida e legal. Porque assim, né? Um dos meus hiperfocos é a ópera. E teve uma época que eu bombardeava todas as pessoas à minha volta falando disso o tempo todo. E me prejudicava, porque assim, eu queria enfiar esse estilo musical goela abaixo das outras pessoas e me recusava a ouvir qualquer outra coisa que alguém me apresentasse. Então, assim, né, o hiperfoco não só não é necessariamente uma coisa boa, como pode ser prejudicial. No meu caso, ele dificultava ainda mais as interações sociais. Em alguns casos, ele pode atrapalhar a pessoa, porque pode fazer ela se desconcentrar do trabalho, fazer com que ela deixe de ter autocuidado para se dedicar só àquele assunto ou atividade. E por que eu estou falando tudo isso? Porque faz um tempo que eu venho ouvindo pessoas que não têm condição neurológica ou psiquiátrica nenhuma relevante usando esses termos para se referir a traços de personalidade. Por exemplo, uma pessoa que não é autista, não é TDAH, se você se enquadra nessa característica, você não tem hiperfoco. Simplesmente o que você tem é um interesse maior em um determinado assunto. Interesse esse que pode ser passageiro ou não. Só que assim, antes de afirmar que tem hiperfoco, pensa assim, lembrando do que eu acabei de falar. Isso me atrapalha ou me impede de me dedicar a outras coisas que eu preciso ou que eu gosto de fazer? Se a resposta for não, então você não tem hiperfoco. Você só tem, como eu disse, um grande interesse num determinado assunto. Não, e sabe o que é mais interessante? Que quem criou esses termos foram os neurotípicos, né? E muitas vezes eles são usados para se referir a nós de forma pejorativa ou ofensiva. Só que aí na hora que convém, esses mesmos neurotípicos começam a usar esses termos para definir coisas que são só traços de personalidade, que no caso deles não tem nada a ver com uma condição clínica ou psiquiátrica. E isso esconde uma coisa mais grave ainda, que é um desejo inconsciente de nos calar, de fazer com que nós voltemos a ficar de escanteio na sombra deles. É a mesma coisa que fazer um evento, uma palestra sobre racismo e só chamar pessoas brancas para palestrar. Quando você se apropria de termos médicos sem ter aquela condição, você está querendo invisibilizar as pessoas que realmente têm essa condição.
Mas é claro, né? Quem que faz isso? Ah, os neurotípicos.